Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Betina, sou astróloga e terapeuta integrativa. Eu, Mariana Alberge, também terapeuta integrativa e aqui trabalhando com a radiestesia. Hoje a gente vai falar das energias que vão do dia 26 de agosto ao dia 1º de setembro de 2024. Tá certo? Gente, não, eu olhei para ti, eu dei essa olhadinha, porque assim, as notícias não são tão boas assim. Eu entendi. Gente, a coisa ainda tá meio complicada. Então, a gente vai numa fluência, né? Lógico que também não tem como vir de uma semana pesada e de repente ficar tudo maravilhoso, né? Não funciona assim. Até melhora um pouquinho, tá, gente, essa semana, mas ainda tá longe de ser, assim, uma semana tranquila, tá? As coisas estão mais intensas, estão mais pesadas, a gente tá embaixo de uma energia bem forte de finalizações, de términos, tá? E aí isso também reverbera não só em términos de situações, de relacionamentos, mas também pessoas que estão doentes ou algo do gênero também vão embora, né? Sim, sim. Então a gente tem aí finalizações, né? De modo geral, tá? Então a gente começa a semana com uma lua minguante a 3 graus de Gêmeos, no dia 26 de agosto, tá? Essa lua, ela faz conjunção com Urano, não é uma conjunção exata com Urano, mas é uma conjunção, tá? Então, assim, a lua minguante é uma lua de finalizações, né? Urano, ele estava relacionado, na verdade, com a lua cheia, esteve relacionado com a lua cheia, né, da semana passada. Então, agora ele continua em evidência, né, com a lua minguante, só que com a lua cheia ele fez uma quadratura, que é um aspecto bem tenso, e agora ele faz uma conjunção, ou seja, ele está mais pertinho, né, da lua minguante. Pronto. Então, ele reforça, né? Na verdade, isso reforça essa questão de finalizações, de situações inesperadas ainda, que podem acontecer, que você não estava esperando acontece, tá? Tem que dar uma olhada no emocional, porque ele tem uma tendência essa semana de ficar um pouco mais instável, tá? De ter essas oscilações, um emocional até mais ansioso também, tá? Tipo, um dia eu tô assim, é emocional bipolar. Mas é. Emocional bipolar. Coisa oscilando demais. Porque a energia uraniana, ela continua em alta. E Urano é essa energia das instabilidades, tá? Instabilidades. E a gente pode ainda, como na semana passada, coletivamente falando, né? Estarmos sujeitos, hoje eu tô engolindo os S's. Faz parte do fluxo. Como é que faz parte do meu show? A instabilidades atmosféricas, né? A gente viu até na semana passada acontecendo, a gente falou de tornado, furacão, inclusive aconteceu ali um tornado na Itália, que foi uma coisa bem, né? Enfim, né? Teve um naufrágio ali. Então a gente, essa energia ela continua em alta, né? Ela tá ela ainda tá aí, tipo, não foi embora, tá? Então, claro, pode trazer instabilidades no tempo, né? Na atmosfera, tá? É uma semana também bastante venusiana, tá? Ou seja, Vênus faz alguns aspectos, Vênus está relacionada a relacionamentos, a gente já vem falando isso, né? Na semana passada também a gente falou dos relacionamentos, né? Então, continua aí em alta também a questão relacional, tá? Mas pro outro lado. E ela faz um trígono com Urano, ou seja, Urano de novo aí, né? Esse Uraninho, né? O Uraninho tá que tá. Só que ela faz um aspecto de fluxo com Urano. Daí alguém pode pensar, isso é bom? Não necessariamente. Ela faz tem um fluxo entre as duas energias. Então, isso pode facilitar, sim, rompimentos, continuamos com isso, só que aí
Ao contrário de uma quadratura, que é uma coisa mais desafiadora, é uma coisa mais difícil, o trígono está envolvido com uma energia mais tranquila. Então, às vezes, pode acontecer até alguns términos, né? Mas que não são tão difíceis, vamos dizer assim, tá? Mas, de novo, como Urano está envolvido, podem ser inesperados, de uma certa forma, tá? Porque ele, na verdade, essa energia uraniana, ela é inesperada. Você não espera, ela vem. Acontece alguma coisa, né? Aí a gente tem também, no dia 28, tá? Agora no dia 28, uma Vênus oposição Netuno. Então, a Vênus, de novo, né? Ela fez no dia 27 esse aspecto de trígono com Urano. No dia 28, ela faz uma oposição com Netuno. O que isso quer dizer, né? Então, aí a energia netuniana, né? Em alta, né? Nesse dia, principalmente. É um embate entre as nossas ilusões, tá? Os nossos sonhos, que muitas vezes são construídos assim em bases nada reais, tá? Totalmente ilusórias, aquela viagem total, tá? Verdade. Versus a realidade. Então, isso de novo pode, como a gente está falando de Vênus, a questão relacional. O quanto de ilusões, né, você carrega a respeito do outro, do seu relacionamento, tá? A Vênus está pedindo assim, olha a realidade, porque ela está em Virgem. Todo signo de terra olha muito para a realidade, leva em consideração muito a realidade dos fatos, né? E Peixes, do outro lado, tem muito a ver com as coisas que são meio nebulosas, né? Tem a ver com o emocional, também é um signo de água, né? Mas tem muito a ver com as ilusões, né? O Netuno ali, as ilusões que eu alimento, né? Então, assim, para a gente prestar atenção aqui na cadência da Vênus, o que a Vênus está dizendo, né? A questão de término, questão de ilusão, né? Até pode ser que você descubra algo e leve um término, né? Leve a um término, né? Pode acontecer também, tá? E como a Vênus está em Virgem, Virgem é um signo que purifica, ele limpa, né? Então também pode haver um expurgo aí, né? Fiquem ligados nos expurgos, tá? Às vezes as coisas parecem que são ruins, mas não são. Sim. Na verdade, elas vêm para o bem, né? E aí a gente tem também... aí a boa notícia, tem uma boa notícia aqui. Pelo menos alguma. No dia 28 também, quando a Vênus faz oposição com Netuno, a gente tem o Mercúrio saindo da retrogradação. Então temos Mercúrio voltando ao movimento normal, e isso ajuda um pouco. Sim, ajuda, né? A voltar a ter uma comunicação mais clara, mais tranquila. As coisas não ficam tão... né? Sem ser entendidas como tem que ser. Tá? Entre linhas. Já facilita um pouco, tá? E aí no dia 29, Vênus de novo, então olha só que semana venusiana, hein? É mesmo. Dia 29, Vênus entra em Libra. Atenção, librianos, Aí vai dar boa, não? Né? Vênus e Libra e Vênus, tudo a ver. Sim, porque Vênus é a regente de Libra, ela está domiciliada em Libra, então ela fica fortíssima em Libra, mas traz à tona, de novo, não traz nem à tona porque a gente já está nessa pegada, as questões relacionais, tá? Então, assim, como a Vênus, ao entrar em Libra, daqui a pouco, não vai ser essa semana, mas daqui a pouco ela vai fazer um aspecto de conjunção com o nó do Sul, que atualmente está em Libra, então o Sul é passado, a questão relacional vai pegar muito. Como você está nos relacionamentos, quem é você nos relacionamentos, o quanto você se doa para o outro e não olha para si. Sim, isso é importante. O quanto você deixa todo mundo passar na sua frente. E aí eu não digo só que é relação afetiva aqui, todo tipo de relacionamento, tá? O quanto você tem medo de rejeição. Isso é um ponto bem importante. Não faz valer a sua vontade por medo da rejeição, né? Por medo do que os outros vão falar, o quanto eu me vendo, né? Por um punhado de afagos, de aplausos, né? Sim. De, como você é lindinha. Uma necessidade de aprovação, né?
De estar sendo sempre elogiado, sempre... Esses comportamentos, porque existe assim, Libra está muito relacionado com a diplomacia. Perfeito. O que é muito legal de Libra, né? A diplomacia para a gente conversar, para a gente chegar num acordo. Só que às vezes o excesso de diplomacia, Atrapalha. ele não resolve nada. Verdade. Aí a gente tem que recorrer para a energia ariana, que atualmente o nó do norte está em Áries, para fazer valer o eu, né? O que eu quero também, não só o que o outro quer. Tá certo. Porque senão eu só fico olhando para o outro e esqueço de mim. Isso também não é justo. Nem saudável. Né? Não é saudável, não é justo, né? Então, a gente também pode ter por outro lado aqui, tá? Quem tem questões na justiça, tá? Uma Vênus em Libra, sempre uma energia favorável às questões de justiça, porque Libra também rege a justiça, né? Tá? Então, essa é a pegada de Vênus em Libra, tá? E é bom para os librianos, tá? É bom também para o fluxo até de dinheiro, dá uma ajudadinha. A Vênus rege dinheiro, valores, né? Ela ali na energia que é dela, embora quando a gente fala mais em questão de dinheiro, valor, produção, a gente está falando mais da Vênus em Touro. Porém, né? Uma Vênus em Libra, ela tá fortalecida, ela tá no reino dela, né? Sim. Então ela tá com a energia a 1000, tá? E aí a gente tem também nesse mesmo dia, olha só que interessante, né? Vênus entrou em Libra e já faz um trígono com Plutão. Então reforça, tá? De novo, trígono é um fluxo, é uma conversa de fluxo entre essas duas energias, só que facilita as mortes, os fins, as transformações, as passagens, os términos. Então, pessoas que estão já, né, que estão doentes, que já estão em processos terminais, tá? Não é assim, você tá ótimo, saudável, aí porque Vênus fez trígono com Plutão, puf, né? Não é assim que funciona, que já estão sendo encaminhadas para isso, né? Eu sempre falo aqui, né? É sempre a fome com a vontade de comer. Perfeito. Tá? Então, tem aí um facilitador de términos, de passagens, de morte. Plutão é morte, né? Então, fiquem ligados também nessa energia plutoniana, tá? E aí, na verdade tem 2 protagonistas, eu acho, na semana, é Vênus e Urano. Urano já vem aí, já fazendo fazendo já faz tempo. Já faz tempo, né? E aí, no dia 1º de setembro, a gente tem o Urano que começa a retrogradar. Tá. Então aí a energia de Urano começa a dar marcha ré e começa a revisar, fazer uma revisão dos assuntos taurinos. Ele já está no final de Touro, né? Então, assim, é ali uma oportunidade para se revisar assuntos taurinos, tá? O que é Touro, gente? Então vamos lá, vamos pensar no que a gente pode revisar de Touro, tá? Touro está muito ligado com as nossas zonas de conforto, ou a nossa zona de conforto, tá? O lugar quentinho e gostoso que a gente não quer sair. Bem isso. Porque, de uma certa forma, a gente está preso ali pelo sensorial. Touro leva muito em consideração sensorial. A comida, né? O aconchego do que é bom, né? Não é diferente do aconchego canceriano, o aconchego da casinha canceriana, né? Da família. Não, é uma coisa bem terra mesmo, é uma coisa bem terra, é o conforto que eu tenho aqui, material mesmo. É o meu dinheiro, é uma boa comida, são as, né? O bom e o melhor, né? Do bom e do melhor é o que a energia taurina gosta. Só que às vezes, por conta disso, a gente não sai do lugar, né? A gente fica com medo de fazer diferente, de novo, de terminar situações que já não são mais favoráveis, porque eu preciso sair da minha zona de conforto. E eu não sei o que tem lá, né? Para além da minha zona de conforto, eu não sei o que tem. Eu só sei que se eu sair, eu vou ficar desconfortável, né? Então, eu vou empurrando com a barriga. Então, ele está pedindo aqui, né? É uma das últimas chances, vamos dizer assim, de você parar e para refletir o que você não faz por medo de sair da zona de conforto. Porque isso é uma coisa bem taurina. Sim. Tá? Então,
como ele está retrogradando, então ele dá essa chance. Vamos refletir sobre, né? Excelente chance, né? Porque é fundamental a gente sair da zona de Porque conforto. na hora que eu volto para o movimento normal, aí eu vou, a tendência é essa energia uraniana começar a trazer eventos que quebrem isso à força. Uhum. Porque essa energia é uma energia que quer evolução, tá? E aí a gente tem finalmente no dia 1º de setembro também, né? O Plutão, que já está em movimento de retrogradação, tá? Ele vai entrar em Capricórnio. Então, aí isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Porque Esse ano é tá que a tá. última vez que ele vai colocar o pé em Capricórnio na nossa geração. Eu tinha falado na semana Você passada que depois de 100 e tantos... Não, é 240 mais ou menos, Meu tá? Deus. Então, assim, é uma coisa que tá... Pode ser que a gente nem a volte gente não mais, vai né? mais viver isso. Exato. E Plutão, que rege todas as transformações profundas, irreversíveis, aquilo que não tem volta, né? Ele rege a morte não tem volta, né? Ele está dizendo assim, ó, vou voltar aqui a 29 graus de Capricórnio, que é um grau anarético, é um grau crítico, é um grau de fim, Uhum. e vai terminar as últimas questões que você tem pendente, que tem a ver com a energia capricorniana. E é bom, assim, quem tem uma memória boa, voltar lá em 2008, que foi quando ele entrou em Capricórnio, pensar o que você viveu de Isso é 2008 legal. para Isso é frente, tá? Porque aquilo que não foi finalizado ainda, a tendência agora é finalizar. Isso é muito legal. É ter uma finalização. Então prestem atenção, façam aí, quem tem boa memória, tem gente que não lembra, né? Mas assim, o que aconteceu na sua vida Mas tu consegue buscar, né? de 2008 para Fotos, frente? fatos, coisas que te tragam, refresquem, né? Isso aí é importante. E gente, se bem tem interessante. algo que ainda não foi bem concluído, seja fisicamente falando, seja emocionalmente falando, seja na cabecinha, o que for, né? Tá na hora de terminar. Tá? Vai terminar, por bem ou por mal, vamos dizer assim. Sinto informar, mas... Sinto informar, tá? E isso tem a ver com a colheita de Saturno. Como a gente está num ano saturnino e Capricórnio é o signo que Saturno rege, né? A gente está nessa energia saturnina que mostra os resultados também. Resultado das nossas ações de 2008 para cá, né? A colheita. Sim. A colheita pode ser super boa, pode ser ruim, né? Depende. Porém, projetos obrigatória, né, gente? Projetos que você se dedicou, né? E agora você vai ter um retorno, né? Então, é interessante, tá? É interessante, mas a partir de 2008, pensem que... Eu vou fazer essa reflexão, com certeza. certeza. É bem legal. Eu adorei isso. Eu já fiz várias vezes a meu respeito. Muito interessante isso, gente. Um exercício incrível para fazer. De autoconhecimento aí, autobusca. Então, assim, gente, é um ano de finais. É um ano de fins. Tá? E essa semana vai trazer muito essa questão dos finais, já pegando o embalo da semana passada, né? E das semanas anteriores até, porque, como eu falei, Netuno está a 29 graus de peixes, é finalização. Agora, Plutão, né? Volta para Capricórnio, 29 graus. Então, isso é bem expressivo. É significativo. É bem significativo. Urano agora vai retrogradar, mas daqui a pouco ele já está no final de Touro. Ele ainda não chegou no grau 29, mas ele já está a 27 graus de Touro. Uhum. Então, esses grandes planetas que regem o geracional, né, que a gente diz que eles estão uma oitava acima, né? E eu sempre brinco, quando a gente consegue desenvolver o nosso Urano natal, o nosso Plutão natal, né, o nosso Netuno natal, nossa, a gente está conectado lá com os propósitos divinos. Oh, meu Deus, vamos desenvolver esse negócio. Eles são bem profundos, são planetas profundos, a temática é profunda deles. Sim. Né? Então é isso, gente. Mais uma semaninha. Segura força na peruca que nós vamos conseguir. Vai dar tudo certo. Ai, gente, a radiestesia, então, mesma coisa, né? A gente vou me repetir novamente, é a mesma pegada. O que a gente vê aqui no fluxo energético, né? Os comprimentos das ondas do que está acontecendo na semana que vem. A gente vê aí uma coisa boa. Semana passada as energias densas estavam deste tamanho, bombando. Agora elas
estagnam. Elas têm uma queda bem grande aqui, bem significativa, o que, infelizmente, ainda não significa um movimento positivado da energia. Tá? A gente tá transitando aqui, bem isso, numa transição. Então, a gente vê já um movimento aqui do fluxo, já vê um movimento da coisa começar a andar. As energias densas já estagnando, as energias mais elevadas, mais utilizadas, começando a andar um pouquinho, tá? Mas ainda é bem devagarinho, não é uma coisa assim expressiva. Então a gente tem esse movimento já de voltar para esse fluxo um pouquinho mais leve, um pouquinho mais positivado, porém ainda bem baixo, tá, gente? Mais uma vez, a espiritualidade, né? Esse fluxo nosso com a espiritualidade, com nós mesmos e a espiritualidade de lá para cá também, tá? Começa a aumentar também novamente aqui, na verdade, na mesma pegada da elevação das energias mais sutilizadas. É bem interessante porque é a mesma frequência. Ali, a espiritualidade é um pouquinho a mais, assim, mas é uma coisa muito sutil. Então a gente percebe aqui que a gente precisa, eu vejo aqui no meu processo intuitivo de como eu vejo esse mapeamento aqui que a gente está fazendo das energias, que a gente precisa trabalhar cada vez mais a nós mesmos, o nosso fluxo energético, cada vez mais entender, observar o tempo todo o que a gente está sentindo, como a gente está reverberando aquilo que está entrando no nosso campo. Tá emanando. Porque quando a gente está emanando, tá conectando, né? Então você tem que observar, nós temos que observar o que está vindo de fluxo, porque o que vem de fluxo é o que a gente está emanando. Chave. Então isso aí é uma coisa chave, pessoal, é uma coisa importantíssima, é uma lucidez que é indispensável, no meu ver, no momento que a gente está de transição de planeta, de aprofundar autoconhecimento, né? De expandir consciência, porque, fico arrepiada, tô falando coisa certa. Nós estamos num momento de expansão consciencial. E esses momentos, por esse ano, né? Um ano saturnino, essas energias netunianas, tudo isso que a gente vem, eu sei que são situações difíceis, às vezes são situações quase que a gente não aguenta emocionalmente, mas é muito importante que a gente passe por tudo isso, que a gente revise o que tem que ser revisado, que a gente tenha a coragem de se enfrentar, e não tô falando se enfrentar, é se enfrentar no se abraçar, mas se enfrentar. E aí eu entro na questão da zona de conforto taurina, como a Bê estava falando, sem sair da zona de conforto, gente, eu particularmente acho que não tem alteração, que não tem mudança, que não tem como você expandir sua consciência, não tem como você buscar o teu autoconhecimento. Volto a falar, autoconhecimento não é um passeio no parque, tá? A gente fala muito disso, as pessoas falam muito disso, porque estamos nesse momento e cada vez mais vai ser falado sobre isso. Vocês podem perceber que de um tempo para trás, para o tempo que a gente está agora, a gente a gente começa a entender esse processo com muito mais velocidade. Eu sei que falta muito ainda, mas nós temos já muito mais pessoas ligadas nesse processo todo da nossa evolução consciencial. Então, gente, zona de conforto não leva a nada, tá? Não leva. Encorajo vocês a sair. Já saí da minha algumas vezes, todos temos que sair. É moleza, não é? Mas faz parte. E quando a gente consegue ultrapassar essa barreirinha de não querer, de procrastinar o que tem que ser feito, né? De achar que o mais fácil é o melhor, que não é. E eu sempre falo, difícil não é sinônimo de pior. Difícil geralmente é sinônimo de uma melhora, seja em qualquer aspecto, tá? Quando a gente consegue passar pelo difícil, como essa semana está novamente, a gente consegue transcender muitas etapas, tá? Novamente a comunicação, gente, né? Graças a Deus, Mercurinho voltando para o seu fluxozinho, mas ainda temos uma comunicação bastante estagnada essa semana, e eu nem digo negativa, positiva, é estagnada. Deixa eu fazer uma observação. Quando o Mercúrio sai, qualquer planeta, quando ele sai da retrogradação, a gente fala que ele transita pela zona de sombra. Então ele ainda não tá no movimento assim. Sim, para frentex. Para frentex. Ele, na verdade, o que é um movimento de retrogradação? Mas ele tá vindo aqui nos graus de um determinado signo, né?
Aí ele começa a andar mais devagar, parou. Começa a andar para trás. Andou para trás. Quando ele volta, ele tem que fazer isso aqui tudo de novo. Perfeito. Até ele voltar para aquele grau que ele retrogradou. Aí quando ele bate nesse grau que ele retrogradou, aí ele anda para frente. Aí a gente diz que aí anda para frente. Né? Então ele vai transitar ainda pela zona de sombra. Então assim, saiu da retrogradação? Saiu. Porém né? ainda tá aqui. É isso aí. Ainda cuidado. E aí a radiestesia que eu vou dando comandos, né, para entender por exemplo, quando eu falo tá estagnado, tá parado, tá diminuindo, eu fico tentando entender, tá diminuindo o quê? Mas tá mais positivado, tá mais negativado, tá mais fácil, é mais difícil. E nesse caso aqui tem uma energia de estagnação mesmo, paradão. Negócio assim. Sabe quando você dá? Eu até falei isso pra Betina. Você tá passando o filme, daqui a pouco dar um pause, tá tipo. Tá assim. Tá assim total. Então, assim, ó, também não aconselho grandes comunicações, grandes situações nesse sentido essa semana. Eu acho que também tem que segurar um pouco mais aí o que for necessário, gente, ok, né? A gente tem que pôr, não tem como. Mas sempre ligado aí que ainda a coisa tá bem complicada. O emocional também é a mesma energia, estagnada, mas o emocional já pende pra densidade novamente. Ele já tá mais negativado, a gente tá com uma tendência a se conectar ao negativo. Né? Então, o emocional tá um pouco bipolar. Mas a gente tá com a tendência a se conectar mais ao negativo. Portanto, mais uma vez, um processo de se ligar no que tá passando com você mesmo. Porque aí você muda o seu fluxo, altera a frequência, se conecta aos fluxos mais elevados e consegue transitar por essa zona da sombra da estagnação com mais facilidade. Dramático, né? Trabalho e dinheiro também, gente, estagnado, parado total, ou seja, nem pra lá nem pra cá, tá? O que eu sinto dessa semana é que ela vai ficar meio que off, sabe? Nada de grandes acontecimentos nesse sentido. De trabalho, de dinheiro. Embora, astrologicamente. Mas emocionalmente aí a coisa tá bagunçada. Sim. Tá assim, ó. Tá? Tá intensa, sim. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Você vai fazer ao vivo. Equalizando o pêndulo. Fluxo do nosso mental da semana de 26/8 a 1/9 geral. Fluxo mental. Paradão. Mesma coisa. Estagnado. Então temos aí uma mente também não ajudando muito no processo. Portanto, um trabalho bem importante nosso aí de a gente repaginar e mudar para que a gente tenha o fluxo necessário para atravessar mais uma semaninha tranquilos e maravilhosos, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Saúde, gente, assim, tentando dar uma andadinha, mas ainda muito pequenininho. E vou repetir, esse ano não é um ano da saúde, é um ano bem complicado. Talvez por ser saturniano também, as coisas vêm... que Saturno não é só porque é um ano de Saturno, mas Saturno tá em peixes, né? Então, e aí... Ali em peixes, se em Virgem a gente tem a coisa da saúde, do cuidado do corpo, né? Isso é tudo muito virginiano, né? A limpeza, o cuidado com o corpo, com a nossa saúde. Em peixes a gente tem do lado negativo, tá? Piscianos não levem a mal, esse é o lado negativo. Sim, gente, por favor, a gente tem as doenças, todos. A gente tem os vícios, né? Todos os vícios estão ali, né? Os comportamentos autodestrutivos de uma certa maneira, né? Mas as doenças, né? Os vírus, as bactérias estão em peixes. Então, é óbvio que Saturno traz esse rigor, né? Nessa questão. Então, a saúde, embora a gente sempre tenha que cuidar, mais ainda. E como a Vênus está lá, em Virgem, agora, né? Vamos cuidar do corpo. Ela também diz, vamos cuidar do corpo. Só que ela vai brigar essa semana com Netuno, que puxa a gente muitas vezes para os comportamentos de vícios, para os comportamentos assim, de risco, né? Então também tem que ficar... Se colocar em risco. Gente, é muito interessante. E eu vou falar uma coisa bem interessante. Eu faz um tempo, aí o jabá, não o jabá, eu gravo uns vídeos falando sobre as frequências, tá? Em hertz. Porque quando eu comecei a trabalhar com solfejo, com as frequências, eu percebi, né, nas pessoas, em mim mesmo, é uma coisa sensacional, gente. E aí hoje, engraçado que eu fiquei lutando até pra botar, porque eu tive vários problemas com o Instagram, fiquei horas tentando botar o raio do vídeo lá. Mas interessantíssimo, porque fecha muito com o que Betina trouxe também dessa energia
da purificação, né? Porque a frequência que a gente está falando essa semana, eu falei lá no canal, é a frequência 741 Hz, que é a frequência que trabalha com o chakra laríngeo. Então ela trabalha não só lindamente a nossa comunicação interna e externa, né? Mas ela trabalha purificando o corpo a nível celular, tá? Ela trabalha desintoxicando. Então, talvez uma grande ferramenta para vocês utilizarem essa semana em que é necessário que a gente tenha essa força aí de Virgem, de Vênus, para que a gente utilize já esse fluxo energético aditivado à frequência 741, trabalhando aqui nesse chakra laríngeo, visualizando, ouvindo músicas. Inclusive eu coloquei lá o link de uma rádio que chama-se Calm Radio, que é uma rádio holística. Que legal. Sensacional. E ela tem várias músicas afinadas aí nos solfejos, que são diversos. Então essa é a minha dica aí pra semana também, pra poder ajudar um pouquinho. E, gente, é isso. Mas que melhorou, mas não muito. Tipo assim, tamo indo. Gente, então é isso. Se cuidem, né? Se cuidem. Nos cuidemos. Cuidem do corpo e da alma, né? Isso aí. E se preparem para os fins, né? Eu acho que é uma coisa também, o ser humano ele não gosta dos finais. Nós temos dificuldade com as coisas quando elas chegam ao fim. Né? E a gente também foi muito ensinado a ter dificuldade, né? Claro. Não foi colocado assim pra entender. Claro, mas é sempre difícil, gente. É difícil, né? É difícil, porque justamente a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Mas o mundo, né? O universo, né? Não só o nosso mundo, é cíclico. Cíclico, total. Tudo muda o tempo todo. É só a gente olhar para a natureza. Nada é igual, tudo muda o tempo todo. Lavoisier, pô. Por que nós, né, não mudaríamos? É verdade, gente. Então, né, vamos pensar nisso. Fica a dica. Bom? A gente agradece a audiência, como é que o Faustão falava? A audiência e a paciência. Paciência. É isso aí. Gente, um super beijo. Super Boa beijo, semana. tchau.